Já está gravando. Bom, olá, tudo bem? A gente está aqui nesse primeiro IFCast que nós estamos criando aqui. A gente vai fazer uma série de programas, uma série de atividades, conversando com professores aqui do Instituto Federal, do campus de Jacarezinho. Eu sou o professor Hugo, atualmente eu sou representante aqui no nosso campus do NIT, do Núcleo de Inovação e Tecnologia. Os 3 primeiros programas que nós vamos fazer são com professores que participaram de um edital interno, e esse edital interno nosso concedeu recursos para desenvolver produtos inovadores, para prototipar alguma coisa que os professores quisessem, né? Então nós faremos 3 programas, onde o recurso obtido foi do IFTEC, e os protótipos que os professores vão apresentar foram com recursos, então, deste edital do campus do IFPR. Hoje nós temos aqui uma figura que o nome está além da lenda, essa figura maravilhosa que nós temos aqui, colega nosso, o professor Eber. O professor Eber, ele trabalha aqui no campus, ele é um professor da área de informática aqui do campus, atualmente ele está afastado, mas o ano passado, quando a gente teve o edital, ele concorreu e foi selecionado, e o que ele vem mostrar para nós hoje é um pouco dos recursos, de como foram usados esses recursos aí no desenvolvimento do protótipo. Eber, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Hugo. Aqui, na verdade, a gente vai ficar conversando, vai ficar batendo papo aqui, eu espero que seja agradável para você, mas primeiro assim, para todo mundo que está aí no nosso Brasil, afora, quiçá fora desse nosso Brasil, quem é você? Bom, como você disse, né, eu sou professor aqui do campus, na área de informática, então atuo hoje nos cursos de técnica informática, no tecnólogo nosso. Minha formação, sou bacharel em sistemas de informação, né, e atualmente estou fazendo mestrado na área de informática industrial, na engenharia elétrica e informática industrial, né. Então esse projeto ele veio um pouco de encontro com esse mestrado, né. Então ele faz parte ali, né, na verdade o projeto ele acaba sendo bem grande, né, e a construção dos robôs acaba sendo um dos braços desse projeto, foi o qual, né, eu acabei me inscrevendo para prototipar isso, né. Muito bacana. Você é daqui de Jacarezinho, professor? Eu estou morando em Jacarezinho, né? Então desde que passei no concurso, estou aqui no campus, né? Desde que estou aqui no campus, estou morando aqui na cidade. Perfeito, perfeitamente. A sua área então é a área de informática, né? Sim, sim. Tem alguma especificidade da área de informática que você trabalha? Hoje eu trabalho especificamente dentro da área de lógica, de programação e desenvolvimento de sistemas. Bacana, então, legal. Então, legal. Acaba o projeto fugindo um pouco da área de atuação, mas foge, mas não foge, exatamente, na verdade. Porque acaba trabalhando muito, né, a programação, né, acaba trabalhando muito com isso dentro do desenvolvimento dos robôs, né, dentro da codificação deles, então o conhecimento é muito bem aplicado, né. Muito bacana. O que é isso aqui, Eber? Então, Hugo, então primeiramente, né, para o meu projeto, né, o projeto que eu estou trabalhando junto com o professor João Paulo também, né, envolve a construção de um ambiente, né, de realidade mista para se trabalhar com múltiplos robôs, né, e para isso, né, foi necessária a construção dos robôs, né. Então basicamente o robô construído, né, para o nosso projeto, ele é um robô simples, né, ele tem o hardware dele acaba sendo muito simples, né, em relação à construção. Ele não possui sensores, né, então é um robô que não tem essa parte de sensoriamento, né, mas ele tem, o microcontrolador dele, ele tem a possibilidade de conexão com o computador, né, então... Legal a gente falar, né, você está usando a referência robô, né? Isso. E as pessoas normalmente têm uma imagem de robô, algo de cinema, algo que tenha uma feição humana e tal. Isso aqui é um robô. Isso é um robô, né? Mais parecido com um carrinho mesmo, né? Né? Mas é basicamente... As pessoas imaginam um robô, mas não. Isso aqui ele cumpre todas as funções de um robô. Exatamente. Você falou que ele não tem nenhum sensor. Muitas vezes, né, a gente está acostumado a ver sensores, né, que vêm a luz, ou seguem linhas. Por que isso daqui não tem nenhum sensor? Primeiramente, né, porque o projeto ele tem o intuito de estar simulando algumas situações reais de trabalho, né? Só que para a gente simular determinadas situações, né, a gente precisaria adquirir muitos componentes eletrônicos, né? E dependendo da situação, às vezes essa compra ia inviabilizar a execução do projeto, né? Por isso que o projeto trabalha com uma realidade mista, né? Então ele trabalha ali em um ambiente, né? Então a gente tem
A primeira peça que acaba sendo muito visível aqui no robô é essa marcação na parte superior dele, né? Isso daí é um número. Essa marcação ela é interpretada como um número, né? É uma codificação, né? Lembra aqueles QR codes, né? Mas é algo um pouco mais simples que isso, né? Mas dentro daquela mesma linha de geração de códigos, né? Então, através dessa codificação, o sistema consegue identificar qual número está atrelado a ela. Né? E com isso, nosso sistema de realidade mista ele consegue identificar o que é um robô, o que é um obstáculo. O que é um sistema de realidade mista? É um sistema onde, no nosso caso especificamente, ele fornece habilidades para o robô que ele não tem fisicamente. Né? Então, um exemplo. Primeiramente, para ele se locomover, a gente precisa saber onde ele está dentro do ambiente. Imagine um carro, né? Se a gente for trabalhar com um carro autônomo, né? A primeira coisa que esse carro tem que saber é onde ele está. Né? Então, são as coordenadas, latitude, longitude desse carro, né? Para daí depois ele identificar, estou nessa rodovia, né? Tem essa leitura de sinais de trânsito, né? No nosso caso, acaba sendo algo muito mais simples, mas dentro dessa mesma linha. Né? Então, o primeiro sensor que a gente tenta emular com isso, né, através dessa leitura aqui em cima, é a localização dele. Então, o robô ele começa a ter um sensor de localização no ambiente a partir do ambiente de realidade mista, que fornece para ele. E o que localiza ele? Tem um sistema de coordenadas no local, tem uma câmera? Exatamente. Então, no ambiente, existe uma câmera, né, na parte superior do ambiente, que faz a leitura de todo o plano de trabalho, né? E ele converte isso em coordenadas XY ali, né? Então, a gente trabalha atualmente só com esses dois planos, né? Um plano 2D ali no chão, né? Só com altura e largura, né? XY do ambiente. E através disso a gente consegue identificar onde cada robô está dentro do ambiente. Legal. Né? Esse é o primeiro sensor que a gente emula, né? O sensor de localização. E por isso chama realidade mista, você falou? Isso, pode ser considerado nesse sentido, né? De estar... Porque eu tenho o ambiente físico que ele está indo e ele manda essas coordenadas. Exatamente, que para sistema exatamente, dele. Que é uma emulação de algo que não existe dentro dele. Esse é o primeiro. Atualmente a gente está trabalhando apenas com 2 sensores. Né, de realidade mista. Então, primeiramente, a gente tem o sensor de localização e depois o sensor que consegue desviar de obstáculos, um sensor de desvio de obstáculos. Né? Então, esse também é um sensor virtual desenvolvido, né, onde ele consegue identificar outro objeto, né, seja ele físico ou virtual também. Né? A vantagem do ambiente de realidade mista é que não necessariamente ele pode estar interagindo com objetos reais. Né? Então, a gente consegue incluir objetos virtuais, né? Então eu posso simular, olha, nessa localização aqui é para ter um obstáculo, então ele tem que evitar essa zona. Né? Então ele consegue identificar isso como sendo um obstáculo por meio desse ambiente que foi desenvolvido em conjunto. Né? O que tem aqui dentro deste robô? Para as pessoas que não entendem muito, o que você tem aqui? Isso que funcionaria? Assim, a construção dele é muito simples, né? Então ele tem ali componentes básicos realmente para poder basicamente se locomover, né? Então, a gente tem o cérebro do robô, ele acaba sendo essa plaquinha aqui, né? Como que chama isso? Essa plaquinha é uma plaquinha chamada ESP32, né? Esse microprocessador... Posso meter a mão? Pode. Esse microprocessador, né, a gente optou por utilizar ele justamente por ele já ter conexão sem fio. Né? Essa placa aqui, então, ela tem dispositivo de Wi-Fi, é isso? Isso, ela tem dois meios de comunicação sem fio. Né? Ela tem Bluetooth e Wi-Fi. Especificamente nesta plaquinha deste tamanho. Exatamente. E ela deve ter uma memória também aqui, um processador. Isso, exatamente. Então ela tem ali uma memória interna para processar os comandos, né? Então, especificamente para esse projeto, a gente está utilizando a conexão Wi-Fi, né, para fazer a comunicação entre o computador central, né? Eu acabei não comentando, né, mas esse ambiente de apoio, né, que a gente chama, esse ambiente de realidade mista, ele tem um computador, né, e ele, né, no nosso caso, a gente chama ele de computador central, ele que define ele que entende, né, processa a imagem da câmera e manda para os robôs as coordenadas de sua localização. Eu estou vendo aqui, né, ele tem uma bateria, né, então ele é movido a essa bateria. Isso, né? isso, exatamente. Ele tem um kit de rodas e tem uma roda esférica. Isso, exatamente. E tem... O que é esse negocinho aqui da frente? É um sensor? Isso aqui é um regulador de tensão. Né? Regulador de tensão para a gente passar sempre a mesma tensão que está vindo da bateria para ele. Né? Legal. E depois tem um outro componente aqui, justamente para permitir a conexão dos motores à placa. Né? E esses componentes aqui, né, a carcaça, né, do robô, ela foi desenvolvida aqui no campus, né, com os equipamentos. Né? Foi feita lá no GAJAC, né, nosso laboratório de
de prototipagem, né? Um grande agradecimento ao professor André, né, e toda a equipe lá do Gajac. Sim, sim. Então foi utilizado especificamente para esses robôs dois equipamentos lá do laboratório, né? Tem a corte a laser, né? A máquina de corte a laser para fazer toda a carcaça dos robôs, e o suporte dos motores também foram feitos na impressora 3D. E isso tudo aqui, que tem um desenho semelhante ao que tem ali em cima, o que Isso, que é isso? isso aqui a gente utiliza para estar interagindo com o robô durante os experimentos, né? Então, isso aqui pode ser, dependendo do experimento a ser conduzido, ele pode estar sendo um obstáculo, pode ser um ponto onde o robô tem que passar, né? Pode ser um ponto que ele tem que evitar, enfim, a gente pode estar criando situações com esses pontos fixos, né? Físicos. Então, assim, o seu experimento, na prática, o que ele faria? Quer dizer, eu tenho um ambiente, né, onde tem as coordenadas traçadas ali, eu tenho uma câmera em cima que está mapeando onde os robôs estão, e o que acontece daí depois? Isso, até o momento a gente está conduzindo alguns experimentos justamente para poder verificar qual a capacidade, né, do microprocessador, o que ele aguenta, né, trabalhar nesse momento. Então, o projeto ainda está em fase inicial, né, mas a gente já conseguiu trabalhar com essa questão de movimentação, desvios de obstáculos, né. Para isso foi trabalhado com alguns controladores embarcados diretamente no microprocessador, né. Então, hoje o computador central ele passa coordenadas para o robô. Ó, você está aqui, você tem que chegar lá, né. Então, quem faz todo esse processamento do movimento, de enviar essas informações para os motores, né, acaba sendo o próprio microcontrolador, né? Então você pode criar uma programação onde o robô esteja aqui e você faz ele se deslocar para lá e desviando desses obstáculos. Sim, sim. Isso é uma das aplicações. Uma das né? aplicações. Uma das aplicações. E eu posso colocar os dois robôs também desviando dos obstáculos. Sim, sim. Vale destacar que os obstáculos que a gente está considerando nesse primeiro momento, né, não são apenas obstáculos fixos, né? Então, existem obstáculos dinâmicos, né? O robô, na verdade, ele acaba sendo um obstáculo dinâmico para outro robô, né? Quer dizer, ele vai desviar, além dos obstáculos, ele vai desviar dele mesmo. Exatamente. Um do outro ali vai ficar desviando. E isso daí você não interfere nele, você joga uma programação e ele anda sozinho daí. Exatamente. Inclusive, né, nesses dois robôs desenvolvidos até o momento, né, eles são com a mesma codificação. Né, toda a lógica acaba sendo a mesma, né? O que diferencia é que um ele é identificado como sendo o robô 1 e o outro como sendo o robô 2. Entendi. Né? Então, mas a codificação é a mesma, né? O que muda no experimento é que o objetivo de um acaba sendo diferente do outro, né? Eu posso colocar um, por exemplo, para perseguir o outro e o outro para fugir? Pode, existe. E daí, por exemplo, isso daqui, esse tipo de processo, esse tipo de vamos dizer, habilidade dos robôs, isso já existe dentro da indústria, dentro de... Onde que isso existe já hoje? Isso, como você disse, né, dentro da indústria, como eu citei inicialmente ali, né, a questão de carros autônomos, né? Você sabe o que eu estava vendo? Acho que foi um comercial que eu vi tempo atrás aí, acho que era o centro de distribuição da Amazon, se não me engano. Sim, sim. Que é tudo autônomo. Sim, sim. E é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Como eu disse, ainda a pesquisa está na fase inicial, né, mas a ideia é que daqui para frente haja cada vez mais interação entre os robôs, né, para que a gente trabalhe realmente com um sistema multi-robô, né. Existem tarefas, né, se a gente for pegar tarefas industriais, que às vezes um robô só ele não é capaz de realizar ela sozinho. Né? Então essa é a ideia de você trabalhar com múltiplos robôs, né? Deles processarem, entenderem melhor essa necessidade. E você conseguiria colocar aqui 8 robôs, por exemplo, interagindo sem um chocar com o outro? Isso, a ideia do experimento, né, a ideia de todo o projeto, na verdade, é essa mesmo. Né? Então, foi adquirido, né, graças ao recurso do IFTEC componentes, né, para a construção de mais robôs. Né? Até o momento foram construídos esses dois, né? Então a gente chegou num ponto que acredita que esse é o modelo a ser replicado, né? Então toda a arquitetura e programação dele, devido a alguns experimentos, ela está bem estável, né, no momento. Então a ideia a partir de agora é começar a replicar isso, né? Aumentar o número de robôs para ver até onde o ambiente aguenta, né? Onde você consegue fazer onde suporta. Exatamente. Numa aplicação prática, por exemplo, né, eu poderia ter um robô que ele tem que ir até tal local e voltar até esse local. Sim, sim.
E daí esse robô teria que desviar dos outros robôs ou dos obstáculos do caminho, mas continuar vindo aqui. Sim, poderia ser uma aplicação. Por exemplo, se ele tivesse um recurso aqui na frente, por exemplo, de carregar coisas, ele faria isso. Sim, faria. E daí eu posso colocar vários fazendo esse trajeto. Sim, exatamente. E fariam isso. E sem você ter que ficar comandando eles no controle remoto. Exatamente, né? Quando se tem um sistema supervisor, né, você pode estar criando novas situações, ou o sistema supervisor solicitando que novos robôs acabem interagindo com o ambiente, né? Então, imagine que eu tenho essa tarefa que um robô pode identificar que ele não consegue fazer ela sozinha, né? Então, em um sistema multirobô, você pode pedir para que outro ajude nessa tarefa, né? Como eu disse, a ideia inicial agora, né, o projeto está na fase inicial, é mais essa parte de construção e locomoção, né? Porque se a gente for pegar o princípio básico da locomoção, né, vou sair de um ponto A até o ponto B, ele tem que ter essa capacidade e desviar de obstáculo. Isso acaba sendo o mais básico, né, se a gente for pensar em sistemas autônomos. E pode ser multiponto, A, B, C. Pode, como eu disse, a depender do experimento a ser conduzido, né? Cara, muito legal. Para eu que sou leigo, não entendo absolutamente nada do assunto, sou só um curioso, de vez em quando a gente bate papo. Sim. Isso aqui para mim é simplesmente fantástico. Isso aqui para mim é genial. E o mais legal, assim, com recursos limitados, né? Sim. Embora a gente tenha conseguido o recurso pelo edital do IFTEC, né? São recursos que salvam a gente, assim, mas não é um investimento de milhares de reais. Não, né? não. Com recursos limitados você consegue fazer um experimento muito interessante. Isso, essa que é a vantagem do ambiente de realidade mista, né? É você trabalhar com essa parte limitada de recursos e possibilitar a execução de experimentos simulando sensores, né? Então, às vezes eu não preciso de um sensor muito sofisticado para realizar determinada tarefa. Eu posso simular esses sensores, mas tudo dentro do ambiente real de trabalho, né? Então, assim, para as pessoas de todos os rincões desse Brasil nosso maravilhoso, aplicação prática disso daqui, milhares, né? Milhares, exatamente. Milhares de aplicações práticas, de coisas muito simples, elementares, até o centro de distribuição da Amazon lá, sim. que vai o robozinho lá, pega a mercadoria, traz a mercadoria e tal. Sim, você pode estar simulando esse tipo de trabalho, né? O ambiente ele acaba sendo bem didático justamente nesse ponto, né? Como fica essa arquitetura dos robôs, ela acaba descentralizando algumas informações, né? Acaba ficando fácil para criar esses novos cenários. E você poderia ter criado outro tipo de modelo de robô, de repente. Aqui você usou esse tipo, mas você poderia ter feito qualquer outro tipo que daí o dispositivo funcionaria da mesma forma. Funcionaria. Pô, Heber, muito bacana. Parabéns pelo seu projeto mesmo. Achei muito bacana. Isso daqui está vinculado no seu mestrado, né? Nas atividades do seu mestrado, né? Está vinculado. Pô, cara, vendo isso aqui, vendo, né, o trabalho que você está realizando há algum tempo já, não é de agora, né, que você tem realizado esses trabalhos com robótica, inclusive dando aulas para os alunos, né, de robótica, tudo. Vendo tudo isso, cara, qual que é a importância, né, de estar numa escola de ensino médio, né, numa instituição que trabalha com ensino médio, qual que é a importância de estar vinculando, de estar mostrando, de estar trabalhando com tecnologia e inovação desse jeito? Olha, Hugo, né, se a gente fosse pensar alguns anos atrás, né, pensando ali em mercado de trabalho, né, eu imagino que você é dessa época também, né? Eu acho que eu sou de um pouco antes. Eu lembro que meu pai falava para mim antigamente, cara, você tem que fazer um curso de datilografia, senão você não vai conseguir arrumar um emprego, né? Porque ele imaginava, você tem que saber digitar, saber interagir com uma máquina de escrever, enfim, tem que ter essa agilidade, né? Depois de um tempo acabou sendo informática, né? Hoje em dia você vê escolas ali ensinando lógica de programação, porque todo mundo fala, olha, você vai precisar disso lá na frente, independente se você for ser programador ou não. O meu filho tem na escola, né? Ele chega com umas conversas que eu não dou conta, na verdade. Sim, exatamente. As minhas filhas tiveram na escola, estão tendo também, a Maria estuda aqui no campus, mas antes ela teve a oportunidade também de trabalhar com robótica, né, no ensino fundamental. Então, talvez não em kits semelhantes a esse, né, mas em kits Lego, né, onde tem ali uma forma de interação um pouco mais lúdica, né? Então, eu acredito que esse acaba sendo o futuro, né? Quer dizer, as pessoas deveriam entender um pouco mais sobre isso daqui para entender como as coisas estão funcionando. Exatamente, porque cada vez mais a gente começa... essa parte de robótica, de automação, ela começa a estar mais no nosso cotidiano do que a gente imagina, né? Desde um assistente pessoal que a gente tem, né, que é às vezes por áudio, por vídeo, até mesmo com
né, um processo automatizado que está dentro do nosso ambiente, né, acredito que isso é muito interessante, principalmente para os nossos estudantes, né, que aqui eles conseguem ver de uma maneira não tão lúdica assim como talvez, vou estudar com Lego, com outras tecnologias, mas também de ter a possibilidade de pôr a mão na massa, né? Aqui no campus tem as competições de robótica, né, onde o estudante começa a aplicar dentro de um conhecimento um pouco mais técnico, né, um pouco mais aprofundado. Então isso é muito importante mesmo. Cara, que show mesmo. Agradeço demais, assim, agradeço você ter vindo. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com mestrado ou com doutorado, a dificuldade que a gente tem de achar tempo, tudo parece tão corrido. Agradeço você ter liberado seu tempo, agradeço toda a nossa equipe técnica ali, agradeço o pessoal que está lá no background, no fundo, toda essa equipe coordenada pelo professor Welp ali, agradeço muito mesmo, assim. Pessoal, espero que tenha sido legal, que tenha sido bacana para todo mundo que está vendo, espero que seja divertido, que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso daqui. A gente ainda volta, vão ter mais outros 2 vídeos que vão ser também bem legais, bem bacanas, com protótipos desenvolvidos aqui no campus. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.